Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do livro O Evangelho que me foi revelado por Maria Valtorta. Capítulo 67. O milagre das lâminas quebradas à porta dos peixes. 31 de dezembro de 1944. Vejo Jesus que vai andando sozinho por uma estrada sombreada. Parece um fresco e pequeno vale, rico de águas. Digo um pequeno vale, porque está levemente encaixado entre pequenas elevações do solo e no centro corre um riacho. O lugar está deserto na hora matutina. Deve ter acabado de surgir o dia, um belo dia sereno de início de verão, e não se ouve mais nada, exceto o canto dos pássaros entre as árvores e o arrulhar lamentoso das rolas selvagens, que fazem seus ninhos nas fendas do monte sem vegetação, especialmente entre as oliveiras da colina da esquerda, enquanto que a outra, mais despojada, tem arbustos baixos e lentisco, acácias espinhosas, agaves, etc. Também o pequeno rio de águas escassas e limitadas ao centro do Alvéo parece não fazer rumor algum e se vai, refletindo em suas águas o verde circunstante, pelo qual parece de esmeralda escura. Jesus atravessa o rio por uma pinguela. É um tronco semi-aplainado, jogado sobre o rio, sem apoio, sem segurança, e prossegue na outra margem. Agora já se vêem os muros e as portas, também vendedores de hortaliças e mantimentos, que vão se aglomerando às portas, ainda fechadas, para entrar na cidade. Ouve-se um grande surrar de burros e brigas entre eles. Também os seus donos não estão para brincadeiras. Insultos e até algumas pancadas voam, não só sobre os lombos dos burros, mas também sobre cabeças humanas. 2 homens estão numa briga séria, porque o burro de um deles resolveu passar bem, comendo toda uma bonita cesta de alface do burro do outro. Talvez não seja mais do que um pretexto para algum antigo rancor. O fato é que, de sob as vestes curtas até as barrigas das pernas, eles já tiraram 2 cutelos pequenos e da largura de um palmo. Parecem umas adagas quebradas, mas bem pontiagudas, e que brilham ao sol. Gritos de mulheres em vozerio de homens, mas ninguém intervém para apartar os dois, que estão prontos para o rústico duelo. Jesus, que procedia pensativo, levanta a cabeça, vê o que está acontecendo e, a passos rápidos, se põe entre os dois. Parem, em nome de Deus,
ordena Jesus. Não, eu quero acabar com este maldito cão. Eu também. Gostas de franjas? Farei para ti uma franja com as tuas tripas. Os dois rodeiam Jesus, esbarrando nele, insultando-o para que saia do meio, procurando golpearem-se, sem o conseguirem, porque Jesus, com sábios movimentos do seu manto, desvia os golpes e impede que acertem o alvo. O manto de Jesus já está rasgado. O povo grita: Vem para cá, Nazareno, antes que te tirem do meio. Mas ele não se move de lá e procura induzir os dois à calma, evocando-os a Deus. Inútil. A ira enlouquece os dois contentadores. Jesus emite um milagre. Ordena-lhes pela última vez. Eu vos mando que deixeis disso. Não, retira-te daqui. Pega o teu caminho, Nazareno. Jesus então estende as mãos, com o seu aspecto de potência fulgurante. Não diz uma palavra, mas as lâminas caem esmigalhadas no chão, como se fossem de vidro, e se tirassem, e se tivessem tocado contra uma rocha. Os dois homens olham para os cabos curtos e inúteis e ficam entre os dedos. O espanto embota a ira. A multidão também grita de espanto. E agora? Pergunta Jesus severo. Onde está a vossa força? Até os soldados que estavam de guarda à porta, tendo chegado quando ouviram os últimos gritos, olharam assombrados. Um deles se inclina para apanhar os fragmentos das lâminas e os experimenta sobre a unha, incrédulo que fossem de aço. E agora? Repete Jesus. Onde está a vossa força? Sobre o que é que basejáveis o vosso direito? Sobre estes pedaços de metal que agora estão quebrados no meio da poeira? Sobre estes pedaços de metal que não tinham uma força, senão a do pecado da ira contra um irmão, tirando de vós, por aquele pecado, toda a bênção de Deus e, portanto, toda a força? Ó infelizes, daqueles que se baseiam em meios humanos para vencer e não sabem que não é a violência, mas a santidade que nos faz vitoriosos sobre a terra e mais além dela, porque Deus está com os justos. Ouvi, ó vós todos de Israel, e vós também, soldados de Roma, a palavra de Deus fala a todos os filhos do homem, e não será o filho do homem que irá recusá-la aos gentios. O segundo dos preceitos do Senhor é o preceito do amor para com o próximo. Deus é bom, e nos seus filhos quer benevolência. Quem não é benevolente com o seu próximo, não pode dizer-lhe filho de Deus, e não pode ter Deus consigo. O homem não é um animal irracional que se arroja e morde pelo direito de fazer uma presa. O homem tem uma razão e uma alma. Pela razão deve saber conduzir-se como o homem, pela alma deve saber conduzir-se como santo. Quem assim não faz, coloca-se abaixo dos animais, desce ao abraço com os demônios, porque ele endemonia sua alma com o pecado da ira. Amai, eu vos digo outra coisa, amai ao vosso próximo, como o Senhor Deus de Israel o quer. Não sejais sempre do sangue de Caim. E por quê? Porque é que sois por poucas moedas? Vós podíeis agora ser uns homicidas, outros por uns poucos palmos de terra, por uma posição melhor, por uma mulher. Que são essas coisas eternas? Não. Duram muito menos do que a vida, a qual dura um instante da eternidade. E o que é que perdeis seguindo essas coisas? A paz eterna que está prometida aos justos e que o Messias vos trará junto com o seu reino. Vinde para o caminho da verdade, segui a voz de Deus, amai-vos, sede honestos, sede continentes, sede humildes e justos, ide e meditai. Quem és tu que falas semelhantes palavras e quebras as espadas só com a tua vontade?
Só há um que pode fazer essas coisas, o Messias. Nem mesmo João Batista é o mais que ele. Por acaso és tu o Messias? Perguntaram-lhe uns 3 ou 4. Eu sou. Tu? Tu és aquele que cura os doentes e pregas a Deus pela Galileia? Sou eu. Eu tenho minha velha mãe que está morrendo. Salva-a. E eu, estás vendo? Estou perdendo a força pelas dores que sinto. Tenho filhos ainda pequenos. Cura-me. Vai para tua casa. Tua mãe, esta tarde, te preparará a tua janta. E tu, sê curado. Eu quero. A multidão dá um grito e depois lhe perguntam: o teu nome? Qual é o teu nome? Jesus de Nazaré. Jesus, Jesus, Hosana, Hosana. A multidão está exultante. Os burros podem fazer aquilo que quiserem, que ninguém se preocupa mais. As mães chegam lá, do meio da cidade, compreende-se que a notícia já correu e erguem seus pequeninos. Jesus abençoa e sorri, e procura romper o círculo que o aclama, para entrar na cidade e ir aonde quer, mas a multidão não quer saber disso. Fica conosco na Judéia, na Judéia, nós também somos filhos de Abraão. Gritam. Mestre, Judas corre para Jesus. Mestre, me precedestes, mas que é que está acontecendo? O Rabi fez um milagre. Na Galileia não, aqui o queremos conosco. Estás vendo, mestre? Todo Israel te ama. É justo que tu fiques também aqui. Por que te esquivas? Eu não me esquivo, Judas. Eu vim justamente só para que a rudeza dos discípulos galileus não o aborreça a sutileza judeia. Eu quero reunir todas as ovelhas de Israel sobre o cetro de Deus. Por isso é que te disse: toma-me contigo. Eu sou judeu e sei como tratar os meus iguais. Ficarás então em Jerusalém por poucos dias, para esperar um discípulo que também é judeu. Depois eu irei para a Judéia. Oh, eu irei contigo, eu te acompanharei. Irás ao meu povoado, eu te levarei à minha casa. Irás, mestre? Irei. Do Batista, tu que és judeu e vives perto dos poderosos, não sabes nada? Sei que ele está ainda na prisão, mas que não o querem soltar, porque a multidão está ameaçando fazer um motim se não lhe for restituído o seu profeta. Tu o conheces? Eu o conheço. Tu o amas? Que pensas dele? Penso que não houve ninguém mais do que é igual a Elias. Achas que ele é verdadeiramente o precursor? Ele o é. É a estrela da manhã que anuncia o sol. Felizes daqueles que são preparados para o sol, através da sua pregação. João é muito severo. Não é mais para com os outros do que para consigo mesmo. Não é verdade, mas é difícil segui-lo em sua penitência. Tu és melhor e é fácil amar-te. No entanto, mestre, no entanto, como ele é odiado por sua austeridade, eu o serei pela minha bondade, porque tanto uma como a outra anunciam a Deus, e Deus é mal visto pelos maus. Mas está escrito que assim seja, como ele me precede na pregação, assim me precederá na morte. Aí, ai daqueles, porém, aqueles assassinos da penitência e da bondade. Por que, mestre, sempre esta tristeza de previsões? A multidão te ama, como estás vendo? Porque é uma coisa certa. A multidão humilde, sim, me ama, mas a multidão não é toda humilde, feita só de humilde. Mas a minha não é. Mas a minha não é tristeza. É tranquiliza a visão do futuro e a adesão à vontade do meu Pai, que me mandou para isso. E para isso eu vim. Eis-nos diante do templo. Eu vou ao Bet-Nitrash para ensinar as multidões. Se queres, fica. Eu ficarei ao teu lado. Não tenho senão esta meta: servir-te e fazer-te triunfar.
entram no templo e tudo termina. Amém? Fiat. Jesus, eu confio em vós.